né? Você vê como é que é. E ele foi. E quando ele sentou na mesa, que ele viu, né, aquela reunião, que perguntando e a mesa levantando, ele ficou admirado com aquilo. Não, opa, tem uma coisa aí, né, que ele olhou debaixo da mesa, não tinha nada. O que está fazendo essa mesa levantar, suspender? E ele ficou curioso com aquilo que ele foi em busca, que ele viu que em cima daquilo ali tinha uma ação inteligente sobre aquilo ali. Então, se tem uma ação inteligente, tem uma causa inteligente. E ele foi pesquisar, né? Ele ficou tão admirado com aquilo que ele foi pesquisar o que fazia aquela mesa levantar, o que fazia aqueles objetos se moverem. Foi onde ele começou a ter as respostas que aquilo era a manifestação dos espíritos através da mediunidade daqueles que estavam ali reunidos. Aí eu vou perguntar para vocês assim, nós estamos aqui hoje reunidos, todos bonitinhos, né? Falando da doutrina espírita. Vamos supor que essa cadeira aqui levantasse. Qual seria a reação de vocês? Hã? Todo mundo ia correr, né? Aquele que não corresse é porque não ia ter perna para levantar, né? Interessante uma coisa, que naquela época eles não tinham conhecimento do que era, né? E ninguém correu. Muito pelo contrário, eles queriam saber o que era aquilo que fazia aquela mesa mover, aquela prancheta escrever, a dar respostas inteligentes em cima das perguntas que eles faziam, porque era resposta, não eram respostas ao Léo, qualquer tipo de resposta, eram respostas inteligentes. Por isso que ele via que atrás daquela ação inteligente tinha uma causa inteligente. E hoje nós temos tudo esclarecido, explicado, e a gente ainda tem medo, porque já nos mostrou que a Kardec, através da sua pesquisa, dos seus estudos, provou que a mediunidade e os espíritos é uma coisa natural, que vem de Deus. O sobrenatural não existe. A mediunidade é inerente ao homem. Ela existe. Em qualquer religião existem médiuns. Por quê? Nós somos espíritos, né? Ora aqui, ora no plano espiritual. Na realidade, nós percorremos, nós atravessamos, nós transgredimos, nós circulamos nos dois mundos. Porque ora nós estamos, ou agora nós estamos aqui. Quando nós dormimos, nós estamos no plano espiritual. Tanto nós encarnados quanto desencarnados. Porque nossos irmãos desencarnados estão no plano espiritual, mas estão presentes aqui conosco. Cada um aqui que entrou, trouxe consigo um ou dois ou três. Né? Então, dentro dessa curiosidade Kardec, ele quis saber, né? Não, peraí, tá? Quem está comunicando? Porque a cadeira vai levantar, nós vamos correr, mas nós não vamos ter curiosidade de saber, né? Por que ela levantou? O espírito está se comunicando? O que você quer? O que você está precisando? Não, a gente vai correr, porque opa, a cadeira levantou, tem uma coisa errada aí. E hoje nós temos tanto parecimento e ainda temos medo disso. Né? Então, Kardec, ele montou o livro dos Espíritos realmente para isso, para tirar as dúvidas, né? As perguntas que ele fez, tão inteligente. Ora, ele fazia pergunta, e aquela pergunta que ele fez, com aquela resposta que o Espírito deu, aquela resposta mais à frente ele fazia ela de pergunta, e aquele Espírito falava com ele, mas eu já te respondi isso lá na frente, porque ele queria ter certeza, né? Ele não fez um livro, escreveu um livro da cabeça dele, não, ele pesquisou, ele montou aquele livro tão perfeito. E desse trabalho todo, ele sabendo que os médios ali presentes, eles precisavam de uma orientação, porque nesse meio ele sabia que espíritos também, de uma índole não muito boa, né, também influenciavam os médios. Aí ele trouxe para nós, em 15 de janeiro de 1861, ele trouxe para nós o livro dos médiuns.
que é um exemplar que a gente, todo médium, deve estudar. E interessante que a primeira pergunta do livro dos médiuns, na primeira parte, no capítulo 1 das noções preliminares, a primeira pergunta que ele fez: há espíritos? Aí vem aqui. A dúvida no que concerne a existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente são figurados como seres à parte na criação e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. A gente acha que Deus foi lá, criou os espíritos e criou a gente à parte. Criou a gente e depois criou o espírito à parte. Nós esquecemos que os espíritos são nossos irmãos que já viveram entre nós e que se encarnaram, que um dia vai ser nosso. Que estaremos lá doidos para comunicar com os nossos entes que aqui ficaram. Né? No livro... antes disso. Aí, no livro, como perguntou se há espírito, no livro dos espíritos, na questão 459, aí ele perguntou: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e nossas ações? Aí eles responderam: a esse respeito, sua influência é maior do que creres, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Eles existem, não adianta. Nós que somos espíritos. Aí seria muito interessante o seguinte, a gente questionar, né, a existência dos espíritos. Porque nós estamos aqui reencarnados para evoluir, para nos melhorarmos moralmente a cada dia. Qual seria a graça? Nós encarnados, desencarnamos, acabou. Vamos para onde? Qual seria o objetivo, então, de nós presente aqui, no planeta Terra? Aquele que nasceu pobre nunca vai saber o que vai ser rico. Aquele que nasceu com uma doença nunca vai saber o que é ser são. Aquele que está na ruindade nunca vai saber o que é ser bom. Então a gente tem essa transgressão para nós evoluirmos a cada dia, tornarmos o espírito melhor. Porque nós somos criados simples e ignorantes para voltar ao Pai, simples e perfeito. É esse o objetivo da reencarnação, é esse o nosso objetivo quanto espíritos, encarnados e desencarnados. E esse livro aqui, gente, é um livro assim, a Ivone do Amaral Pereira foi uma médium assim, espetacular na época dela. E ela nasceu em 24 de dezembro de 1900. E quando ela tinha poucos dias de vida, ela teve uma crise de catalepsia, que até então as pessoas naquela época não sabiam o que era. E a catalepsia, ela é um fator mediúnico, tá, gente? A catalepsia é um fenômeno mediúnico. E ela estava lá, preparada, né? Prepararam o funeralzinho dela, o caixão, tudo bonitinho. Mas a mãe não aceitava, a mãe não concordava que ela tinha desencarnado, que ela tinha morrido. A mãe não aceitou. E a mãe falava, o pessoal falava, não. Ela morreu. O pessoal falava, não, ela não morreu. E a mãe sempre batendo na tecla que ela não tinha morrido. Então, o que a mãe no quarto, a mãe entrou pro quarto, e ela ajoelhou e pediu a Nossa Senhora, que ela sabia que a filha não tinha morrido, que pudesse, né, trazer ela de volta, que ela não aceitava aquilo. Foi onde ela chorou e voltou na catalepsia. Aí, isso ela, porque esse livro não é um livro psicografado, tá? É um livro que, assessorado do Bezerra de Menezes, ela foi escrevendo ele de acordo com as lembranças que ela teve da vida dela, do trabalho de médium e junto com a história, quando ela era criança, que a Falinha foi contando para ela. E ela foi crescendo, né? Aí o pessoal viu que ela não tinha morrido, tirou ela do caixão, arrumou ela tudo direitinho. E ela foi crescendo e não teve mais essa crise. Mas quando ela ainda, com seus 4, 5 anos, ela não aceitava que ela pertencia àquela família. Ela não aceitava que o pai dela era o pai dela. E ela
se via dentro da casa, mas ela via um outro lugar. Ela falava que aquela casa não era dela, que ela queria voltar para a casa dela, que ali não era o lar dela, que aquele pai não era o pai dela. O meu pai é esse que está aqui, ó, e descrevia o pai com aquela roupa da época que ela vivia na outra encarnação, que ela lembrava, ela via a reencarnação dela passada. E eu quero o meu vestido de seda, com não sei o quê. Eu quero meu cabelo penteado dessa forma. E ela brigava, ela falava que ali não era o lar dela. E o pai já era espírita. Então a mãe vendo aquilo, né? Até o dia que eles falaram com ela, obrigaram ela a tomar benção ao pai. Ela falou, não vou tomar benção ao meu pai. Que ele não é meu pai. O meu pai é esse que está aqui do meu lado. Ele não é meu pai. Aí a mãe, o que a mãe fez? Levou ela na casa espírita e ela começou um tratamento e aquilo ali deu uma cessada, deu uma diminuída. Mas quando ela entrou na adolescência, como ela falava que ela não podia ir para lugar nenhum, que era uma moça muito caseira, os pais não deixavam ela sair, e ela morava no interior de Minas nessa época, ela ia para o cemitério que era próximo à casa dela para ler os livros. E ali ela via aqueles irmãos junto aos túmulos, esperando o corpo levantar, vendo o corpo em decomposição. Outros indo embora, chorando porque o corpo estava ali apodrecendo. Ela via aqueles que vinham ali por causa das coisas que os entes queridos encarnados deixavam para eles. E ela falou que ela sempre apiedava-se a eles e fazia oração para eles. Mas ela falou que ela sempre ia ali com muito respeito, mas que nesse caminho ela procurava uma sepultura de alguém que ela não sabia quem era, porque ela via o pai dela, mas ela também via um outro homem. E esse outro homem dava uma sensação nela de angústia, de dor, de sofrimento, e que ela não sabia, mas ele nunca maltratava ela e nunca olhava para ela com um olhar de raiva, de rancor, sempre com um olhar de carinho, mas ela tinha essa dor no coração dela. Então ela andava aquele cemitério dentro procurando a sepultura de alguém. Então ela fala que é como se ela estivesse procurando a resposta para saber quem era aquele homem que estava junto dela. E foi passando o tempo e as crises foram aumentando, porque ela ficava muito nervosa, que ela via as coisas demais. A mãe levou ela novamente para começar um outro tratamento na casa espírita, onde ela falou que isso cessou. Mas quando ela estava com 42 anos, ela teve uma crise que ela fala que não era catalepsia, não era letargia, que ela entrou em coma. Ela entrou em coma e os médicos não achavam o que era. O médico não achava o que era. E ela fala que, contam para ela que, um certo dia, ela levantou, sentou na cama e balbuciou alguma coisa. Que eles interpretaram como faça preces. E eles começaram a fazer prece. E nesse meio, ela foi levada, aí ela já lembra, ela foi levada no dia que ela cometeu o suicídio dela. Então ela viu ela chegando, chorando por causa. Aí ela foi entender quem era aquele outro homem que ela via. Tinha sido o marido dela na outra encarnação. E esse que ela dizia, o pai dela, foi o pai dela na outra encarnação que estava junto dela para auxiliar ela. Então ela viu, ela vestindo, chegando em casa naquele desespero, que ela tinha que fazer alguma coisa. Ela vestindo aquela roupa, ela chamando uma carruagem. E ela foi, e o senhor da carruagem não queria levar ela. E levou ela até um despenhadeiro. Ela pediu deixasse ela ali. E ele não queria deixar ela lá. Mas como ela relata que ele era obediente, ela falou que pagou ele, deu ele um bilhete e pediu que entregasse ao pai. E ali ela pulou no despenhadeiro. Aí a espiritualidade começou a mostrar a ela que eles começaram a trabalhar no corpo espiritual, do perispiritual dela, fazendo ligações do perispírito.
e dando ela medicamentos. Ela falou que ela sentia o gosto do medicamento, ela sentia a colher encostando ao lado dela. Ela falou que era uma coisa que ela não sabia descrever como que funcionava. E ela fala que ela via o corpo dela dentro d'água, ela via e sentia o corpo dela dentro d'água, os peixes, os bichos comendo o corpo dela apodrecendo, aquela equipe das pessoas procurando ela, porque o Senhor levou o bilhete para o pai, onde ela tinha relatado que ela tinha cometido suicídio. Porque ela se sentia culpada da morte do marido do filho de 6 anos. Então ela sente isso tudo no corpo espiritual dela. E ela vê eles tirando o corpo dela, as vestes todas rasgadas, e o pai em desespero, se perguntando por que ela tinha cometido aquele ato. E ela fala que foi uma dor tão grande, mas uma dor tão grande, físico do perispírito e a moral pelo sofrimento do pai. E ela fala que aqui ela acompanha até o funeral no Campo Santo, onde ela não pôde ser enterrada junto com os outros, porque ela era um suicida. Ela foi enterrada separada, ela não pôde ter sido enterrada junto com os familiares. E ela relata que nesse momento o pai, né, aparece para ela ainda em coma. E ela senta, eles falaram com ela que ela senta na cama, pede um papel, uma caneta e começa a escrever como se alguém estivesse ditando para ela. E ela fala que isso ela citou de acordo porque ela tinha as cartas prontas do pai falando com ela do ato que ela tinha cometido e o sofrimento que ela havia causado a ele. Que ele pediu que ela não fizesse aquilo, que ela foi egoísta, que ela não pensou no sofrimento do pai, que ela só pensou nela, que ele amava ela muito, que ele ia ajudar ela a passar por aquela dor, que ele estava sempre com ela, como ele sempre esteve em outras vidas passadas, porque eles eram espíritos que já estavam caminhando juntos há várias reencarnações. E ele fala com ela, por que você fez isso? Você me causou um sofrimento muito grande. Eu sofri muito pela sua perda. Você não poderia... E foi falando com ela. E falou com ela, agora você vai voltar, que você tem um trabalho muito sério a ser feito. E eu vou estar sempre com você. E nesse meio, ela voltou, né? Saiu do coma, mas ela não falava. Ela não conseguia falar. Ela foi conseguir falar aos poucos. E ela conta que foi entregue a ela o livro de Paulo Estevão. Ela falou que ela leu e releu ela, e ela falou que foi uma lição muito grande que ela teve naquele livro com Paulo. Ela falou que ela teve um despertar enorme com Paulo. Que aí, como ela já estudava a doutrina, ela falou que ela desenvolveu mais ainda o estudo e o amor pela doutrina. E ela foi tida, né, a Ivone, ela era médium dos suicidas, foi entregue a ela os suicidas para ela trabalhar com eles. E tem mais história dela que eu vou contar mais à frente. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque o propósito da mediunidade é servir, gente. É trabalhar, é servir. E depois disso, ela já trabalhava, ela começou a trabalhar mais. Certa vez ela foi chamada à casa de um parente que estava muito doente. Muito doente. E quando ela chegou, ela adentrou a casa, ela viu realmente que o diagnóstico do médico estava correto. Mas junto desse irmão, tinha 2 entidades junto dele. Uma havia suicidado e a outra estava doente. Essa que havia suicidado, ela tinha suicidado há 2 anos anterior e era parente da família, mas ela falou que ela não entendia nem o porquê que ele estava ali, porque ele não tinha contato com essa pessoa que estava ali. E ela falou que esse irmão que tinha suicidado, que ele era fácil de ser tratado e retirado dali. Mas o interessante é que ela chegou, ela viu esses irmãos lá, ela não falou com a família que tinha esses 2 irmãos ali na casa. Eu falo que hoje, o médio de hoje,
se chega na casa de alguém e vê um espírito, ó, tem espírito aí, tá? Ainda mais se a pessoa está doente. Ele está doente porque tem um irmão ali que está sugando a energia dele, está obsidiando ele. E esses irmãos, eles não estavam obsidiando esse irmão que estava doente. Ele já estava doente. E ele estava ali. Então, o que aconteceu? Esse vínculo, essa presença deles ali, estava desgastando mais ainda o irmão. E ela fala que esse irmão que suicidou, ele tinha ingerido alguma coisa, então ele estava dentro do lar, ele gritava, ele andava de um lado para o outro, e aquilo corroía ele. E ela falou que foi um quadro que ela não se assustou, porque ela cometeu o mesmo crime, e ela viu tantas coisas que aquilo ali já não assustava ela mais, muito pelo contrário. Aquilo nela causava um amor tão grande por aquele irmão, que ela queria auxiliá-lo de qualquer forma. Então esse irmão, eles conseguiram trabalhar ele, e ele foi retirado. Agora esse outro, ela chegou, ela falou que ele ficava deitado num tapete no chão do quarto. Mas que quando ela entrou, ela viu ele deitado no chão do quarto, mas viu também um casebre. Ela ficou sem entender, porque era uma casa grande, bonita, e ela viu um casebre. Então ela já começou a trabalhar a oração ali para aquele irmão, né? Para que ele fosse auxiliado. Então, à noite, todas as noites, como ela tinha de costume, ela fazia o evangelho dela e ia dormir, fazia as orações e ia dormir. Nisso, esse pai dela, que se chamava Charles, se tornou o mentor dela, levou ela através do desdobramento e mostrou esse irmão onde ele estava. Naquela casa que foi construída, antes era um casebre. E tinha o casebre, tinha as hortinhas, tinha galinha. E esse irmão ainda, ele ficava fixado ali. E ele chegou e falou com ela assim, olha, eu te entrego este irmão para você cuidar dele. Mas ele não pode saber que ele ainda desencarnou, que ele não tem condição de saber disso. Você vai trabalhar com ele. E você pode ficar tranquila que eu vou estar te auxiliando se você precisar. E no outro dia ela acordou e ela via aquele irmão ali, ela fazia a prece. E toda noite ela ia ao encontro dele. Então a primeira vez que ela teve encontro com ele, ela chegou, cumprimentou ele. Oi, meu irmão, como você está? Você está mexendo na sua horta? Aquelas conversas triviais. Posso sentar com você? Pode. Ela foi conversando com ele. E dentro dessa conversa, ela foi levando para ele o Evangelho de Jesus. Contava as histórias para ele do Evangelho, as passagens, as parábolas. E cada dia ele ficava mais interessado naquela história toda. E em momento nenhum ela falou com ele que ele já não pertencia mais ao plano espiritual, mais ao plano físico. Em momento algum. Ela sempre com muito carinho, atencioso. Ele falava que tinha que colher as hortaliças. E ela sentava com ele, ajudava ele a amarrar as ervilhas, que ela falava que era o que dava mais trabalho, separar. Como se ela tivesse, como se ele estivesse no plano físico e ela ali cuidando junto com ele. E teve um dia que chegou um irmão, ela fala com um irmão muito iluminado, e falou com ela assim, olha, já está na hora dele sair desse local que ele se encontra. E ela falou assim, mas ele não está preparado. Não, mas ele vai ter que ir. Ela chegou conversando com ele, e em momento algum, ela perguntou para ele o porquê que ele estava ali. O que acontece? O espírito, quando ele fica pegado à matéria, a mente dele cria aquele local que ele quer ficar. Aquele local era o lar dele, a casa dele. O casarão tinha sido, aquilo tinha sido derrubado, o casarão tinha sido construído, mas ele permaneceu ali. E ela nunca perguntou para ele o que tinha acontecido com ele, por que ele estava ali ainda. Até então, porque ela não poderia falar que ele tinha desencarnado. Aí o irmão falando isso com ela, nesse dia que ela chegou para conversar com ele, ele falou assim, minha irmã, eu tenho que te contar uma coisa. Ela falou, ele falou, você sabe por quê? Eu tenho uma raiva de fulano. Porque eu fiquei doente e ele não teve um pingo de amor por mim. Eu fiquei doente, eu comprava no armazém dele, sabe? Porque minhas galinhas não podiam ficar sem comer, eu tinha que cuidar da minha roça. E eu comprava fiado. E eu cheguei para ele e falei que eu estava doente, que assim que eu melhorasse de saúde, que eu ia pagar ele, que eu não ia ficar devendo ninguém.
pois ele não aceitou, ele veio aqui, tirou tudo que é meu, até a cama que eu dormia, levou as minhas cobertas. Eu tinha ficado viúvo de novo, minha casa era toda arrumadinha, toda bonitinha, o que ele pôde, ele levou, ele me deixou na miséria. Os meus vizinhos que me davam de comer, essas cobertas aqui, ó, eles que me deram. E ela ficou escutando aquilo, nesse dia ele desabafou com ela, falou o porquê. E eu fiquei doente, olha para você ver. E ela sempre, nesse e-mail que ela ia visitar ele, ela querendo, né, falar, induzia ele a procurar um médico. Mas ele não saía de lá, que ele estava pegado aquilo ali. Aí chega esse irmão com uma mala na mão, cumprimenta os dois e fala com ele assim, olha, eu fiquei sabendo que o senhor está vendendo as suas terras. Ele falou, não estou vendendo, não, mas eu estou procurando um lugar para comprar, eu estou vendo que aqui é muito bonito, eu estou com o dinheiro aqui, e se você aceitar, eu vou te pagar à vista. Ah, mas eu estou doente, eu não posso sair daqui. Ele falou, não, eu vou te pagar um tanto, a quantia boa, que você pode ir para o hospital, cuidar da sua família, enquanto esse dinheiro fica rendendo, e depois você pode sair e comprar uma coisa melhor. Ela falou que ela não entendeu muito bem aquilo, porque um irmão evoluído oferecendo ele uma coisa material. Que ele ficou assim, falou, não, eu te levo para o hospital para você ser tratado, você vai cuidar da sua saúde. Aí ele falou, não, então eu aceito. Pegou o paletózinho dele, vestiu e acompanhou. E ela questionando, né, mentalmente, mas ele não podia ter feito isso, oferecendo uma coisa material para um irmão que já está desencarnado. Aí ele passou o dinheiro para o senhor e eles foram. Depois, uma sessão mediúnica, esse irmão apareceu e ela perguntou para ele. Ele falou, olha, tem coisas que nem todo mundo pode saber, entender. Mas foi o meio que nós achamos para ele sair dali, porque já era o momento dele sair. Ah, mas quando? Ela foi e falou com ele, mas quando ele voltar a si, que ele recuperar, ele pode ficar com raiva de nós, até querendo nos perseguir. Ele falou com ela assim, muito pelo contrário. Quando ele melhorar, ele vai estar tão bem que ele vai entender perfeitamente porque nós fizemos aquilo. Aí ela ainda fala que ela se sentiu muito vergonhosa porque ela questionou um irmão com mais superioridade com ela, um ato que cometeu para ajudar o outro. E às vezes, a gente, trabalhando a mediunidade, a gente não tem essa visão do que é o servir. Sabe, a Ivone, nos trabalhos dela, ela trabalhava com tanto amor que ela abriu mão de tudo para estar trabalhando no bem em nome de Jesus. Que o dia que a gente entender o que é servir, a gente não vai questionar. E no momento que ela esteve em coma, ela falou que ela foi tão bem tratada pela equipe do Dr. Bezerra. Aí a gente acha assim, a gente é espiritomania, né? Fulano nasceu assim porque ele suicidou. Fulano nasceu assado porque cometeu tal ato. Gente, ela suicidou, ela veio com mediunidade que exigiu muito dela. Porque a gente tem que lembrar que a mediunidade, Deus nos concede a ela para o nosso trabalho evolutivo, para servir o outro. A gente não deve achar que a gente é premiado porque é médio, que nós somos excepcionais, que nós somos melhores. Muito pelo contrário. Eu não gosto de usar muito essa palavra, não, mas vamos falar português, claro. Somos devedores. E na misericórdia divina, ele nos auxilia com a mediunidade para trabalhar a nossa moral, porque enquanto a gente está trabalhando em prol do outro, a gente não tem essa besteira. Porque a Ivone, ela poderia cometer suicídio de novo. Ela falou que a mediunidade dela era tão extensiva que ela não sabe como ela não foi parar num hospital psiquiátrico. Porque a família dela já era espírita e entendia que aquilo estava acontecendo. Quantos irmãos nossos que nós vemos que são internados no hospital psiquiátrico com uma mediunidade tão aflorada que a família não entende o que é. Então a mediunidade é um dom divino que Deus nos concede. E que às vezes a gente não sabe trabalhar ela. E uma coisa interessante que ela falou, que ela estudava todos os dias. E os médios não querem o compromisso do estudo. Gente, o médio sem estudo, ele é um passo para cair. É um passo para cair.
porque ele vai acreditar em tudo que ele vê, em tudo que ele ouve. E a gente tem que ter o crivo, a gente tem que saber separar. E quando a gente estuda, a gente vai começar a entender o que é nosso e o que não é. O que é nosso e o que é daquele espírito que está próximo a nós, querendo um auxílio, querendo uma ajuda. Porque todos nós somos médios. Mas tem aqueles médios que são médios tecidos, que são os médios que já nascem com a programação para trabalhar na mediunidade. Por que todos nós somos médios? Porque quando eu tenho uma intuição, é um espírito amigo que está me falando, olha, não faz isso, olha, cuidado, estou com uma intuição, estou com uma coisa de fazer alguma coisa, porque nós não somos influenciados a todos os instantes, né? Agora vai do nosso livre-arbítrio. Como estamos sendo influenciados e por quais irmãos estamos sendo influenciados? Vai ser através da nossa conduta e do nosso pensamento, que vai nos dizer quais irmãos estão perto de nós. E o médium, se ele não estudar, gente, ele cai. E Emmanuel nos traz uma resposta tão bacana no livro O Consolador, mediunidade. Qual a verdadeira definição da mediunidade? A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas. A Ivone nos conta isso, né? Que não foi fácil para ela. É uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. É nesse momento que a gente trabalha a mediunidade que a gente vai ter consciência dos nossos atos, daquilo que a gente pensa. Porque imagina para vocês, quando a gente vai dar passividade a um irmão que sofre, você está aprendendo junto com ele. Quando ele relata o sofrimento dele, você aprende, eu não quero isso para mim. E quando você dá passividade para um irmão, um mentor, que te passa uma mensagem tão bonita, aí você fala assim, poxa vida, eu fazendo tanta coisa errada. Eu tendo a oportunidade de fazer o certo, porque quando o médium recebe uma psicografia do mentor, ou ele uma mensagem, psicofonia do mentor, primeiro é para ele. Não tem ele que pensar que é para aqueles que estão ali, não, que primeiro é para ele. A reflexão primeiro é dele, porque é ele que está recebendo. Depois para aqueles todos que estão ali. Eu falo do estudo pelo seguinte, porque Kardec, imagina para vocês verem o que é. Quanto tempo Kardec, o trabalho que foi para Kardec, trazer esse trabalho para nós, nos deixar tudo bonitinho para a gente estudar, entender e seguir. Aí eu falo assim, não, é bobagem. O meu mentor está me auxiliando. Ele auxilia. Mas cadê o seu papel? A responsabilidade é sua, não foi você que assumiu lá? Olha, o seu plano reencarnatório é esse aqui. Você cometeu muitos atos errados na encarnação. Nós vamos te dar a oportunidade de vir como médium para servir, para trabalhar no bem, tá? Auxiliando aqueles que necessitam, porque o médium é médium 24 horas. Mas aí o médium acha que, como é médium 24 horas, ele pode ficar psicografando em casa, recebendo bilhete, passando receita e dando passividade para todos os espíritos. Não, gente. O Jacobson Pereira, Jacobson Trovão, ele nos fala muito disso. Que o médium, para psicografia, é certo igual o Chico, o Divaldo, que a missão deles era isso, essa. É trazer os livros através de psicografia para nós. Agora, os outros médios acham que pode ficar fazendo isso em casa. Ele fala, gente, isso é dentro da reunião mediúnica. Aí perguntaram para ele no final dos estudos, mas Jacob, se o médio é 24 horas, ele é médio 24 horas e os outros nas outras horas. Ele falou, através da caridade, através da oração para o próximo. Se você está presente e sentir o espírito de alguém que está necessitando de prece, qual a obrigação do médium? Fazer prece para aquele irmão.
Auxiliar aquele irmão através da prece. O irmão te procura que está sofrendo com alguma coisa, dê ouvido. Isso também é ser médium. Mas o médium acha que ele só é médium dentro da reunião mediúnica, tendo que dar passividade, psicografia, desenhos. A mediunidade, gente, ela é da mente. Eu falei com a Margarete que a minha preocupação era o seguinte, que a gente for falar de mediunidade, vai muito para o lado científico, da psique humana. Isso torna a palestra cansativa. Se eu for falar com você de perispírito, da expansão, da comunicação, como é que funciona, porque o perispírito expande, da comunicação com o perispírito do outro irmão, né, Iris? Vai ficar uma palestra grande, vocês vão começar a ficar cansativos, né? Então, o médium tem que estudar para quê? Para ele saber da faculdade dele como trabalhar ela. Para quando ele sentir a presença de um irmão, ele saber entrar em sintonia do pensamento, fazer a prece e desligar daquele irmão. Com relação a estudar, também se interessar pela seguinte maneira. Às vezes a pessoa pensa que só está em fio de luz. Às vezes estudar o comportamento, e você fala aqui hoje, eu vou estudar isso dentro de uma quantidade que eu tenho, que eu consigo entender, aquilo que ficar dúvida eu posso buscar. Porque tem muitas pessoas que não sabem ler e escrever, elas estudam ouvindo os outros que põem em prática. E a gente aprende muito ouvindo o outro. E elas colocam em prática. Então, esse é o estudo nosso do dia a dia. Para aqueles que sabem ler e escrever, têm acesso a um bom livro, melhor ainda, está com ele na mão estudando, não é coisa chato, né? Porque pôr em prática alavanca a nossa evolução. Se eu não coloco nada em prática, porque eu escuto, eu analiso em prática. Quando a gente fala que a maior necessidade do médium é estudar, porque o médium começa a criar mistificação. Ele cai no personalismo, ele cai na vaidade, ele cai no orgulho e ele começa a mistificar. Aí fala assim, o mentor deixa. Porque a escolha é dele. Aí, deixa por quê? Porque ele vai aprender. É com o erro, infelizmente, que a gente aprende. Sabe? Ele começa, que eu tenho que ir para a reunião mediúnica só de roupa branca, que eu tenho que aplicar o passo, eu tenho que fazer tal coisa. Aí, quando ele começa a estudar, ele vai saber que ele não precisa disso. Que é tudo muito simples. É tudo muito normal. É tudo muito tranquilo. Muito natural. Porque eu falei que sobrenatural não existe. É tudo natural. Se é de Deus, é de natureza de Deus. Então é tudo natural. E quando eu falei com vocês que médiuns existem em qualquer religião, desde antes de Cristo, no livro Viagem Astral, do espírito Lancelin, pelo acompanhamento do Biramês, o Lancelin conta para nós que tinha um pastor, né, que ele tinha uma conduta muito bacana, muito legal, então à noite ele era levado no plano astral e recebia instruções. Aí teve um dia que ele foi pregar, aí um dos irmãos que já trabalhavam junto com o Miramês e ele falou assim, olha, hoje a pregação dele vai ser diferente. Aí falaram assim, mas como? Vocês vão ver. Então esse irmão se apresentou perto dele, né, chegou perto dele, e esse irmão fez a pregação toda. Quando acabou a pregação, esse pastor falou assim, acabou e foi lá para dentro e foi para outra sala e falou assim, mas espera aí, hoje foi uma coisa diferente, não parecia que era eu quem falava. Aí os outros vieram, né, aqueles que eram mais próximos dele, chegou perto dele e falou assim, pastor, hoje a sua pregação foi diferente. E ele falou assim, mas foi, o senhor estava diferente. Mas a pregação foi boa? Foi não, a pregação foi muito boa, mas o senhor falou de coisas que o senhor nunca tinha falado. Aí perguntaram, né, pro mentor, mas por que você hoje resolveu fazer isso? Porque está na hora de todos começarem a despertar. Aí ele fala que esse senhor, esse pastor, ele foi lá para essa sala e agradeceu muito a Jesus pelo amparo que tinha dado a ele naquela pregação
que ele não sabia como que tinha acontecido, que ele falou de coisas que ele ainda desconhecia, mas que se ele era instrumento do bem para o trabalho de Jesus, que ele estava à disposição. Né? Mas ok, ele tinha uma conduta, e quando ele pegava a Bíblia para estudar, para passar aquilo para os fiéis, ele fazia aquilo com amor, e ele estava sempre estudando aquelas escrituras, aquelas histórias da Bíblia, para poder falar com os irmãos. Por isso que é muito sério o médium estudar, gente. No livro Domínio da Mediunidade, tem um relato que a equipe do André Luiz com o Aulus, depois de uma sessão mediúnica, eles saem pelas ruas, ainda era de dia, eles saem pelas ruas e vai andando. E eles param, o Aulus para e entra num bar. Aí o André Luiz pergunta para ele assim, mas vai entrar num bar? Ele falou, aqui tem muitos irmãos que necessitam, eu quero que vocês observem uma coisa. E eles entram. E tinha um irmão que ele era jornalista de uma faculdade mediúnica incrível. De psicografia, de tudo. Só que junto dele tinha um irmão, ainda no ódio, no rancor, próximo dele. E estava induzindo ele a escrever uma história defamando uma moça no qual esse espírito tinha um desentendimento. Aí o André Luiz pergunta para ele, mas e aí? Como é que vai ficar? Ele falou, infelizmente, ele não consegue ter acesso a nós. Ele está tão ligado, ele estava num bar bebendo, ele está tão ligado aos nossos irmãos ainda nas trevas, que a gente não tem acesso a ele. Mas você vai deixar ele escrever essa história e publicar? Ele falou, a moça também tem uma parcela de culpa na morte desse irmão. Se esse irmão estava ali, se ele estudasse, se ele fosse adepto à doutrina espírita, e tivesse entendimento das obras de Kardec, ele ia usar esse trabalho dele para outra coisa. E ele nos relata que essa história que ele ia escrever ia deixar a família da moça completamente abalada e poderia levar essa moça ao suicídio. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com os nossos trabalhos. Porque o primeiro inimigo do médium é ele mesmo. O primeiro inimigo do médium é ele mesmo. A vaidade, o orgulho, o personalismo, tudo isso. O médium achar que ele tem que trabalhar sozinho. O médium achar que ele não precisa de ajuda. O médium achar que ele não precisa de estudo, que ele já sabe tudo. O primeiro é ele. E o segundo é a instituição na qual ele faz parte. Está no livro Consolador. Por quê? Às vezes tem um médium com a faculdade. Gente, cada médium tem a faculdade que precisa trabalhar nela, com ela, de servir com ela. Aí, como é um médium que ele tem uma passividade, ele tem um trabalho mediúnico mais ostensivo, às vezes a instituição direciona muito para ele e coloca ele quase que num pedestal. Aí ali ele cai na vaidade. E outra coisa é colocar o médium para trabalhar sem estudo e sem conhecimento. Ele vai trazer um desequilíbrio enorme para o médium, porque o médium vai estar ali fazendo, mas ele não sabe o que é. Ele não tem conhecimento. Às vezes o médium entra na casa espírita, eu estou sentindo, eu estou ouvindo, inúmeras coisas. E acha que já tem logo que ir para uma reunião mediúnica. Não, gente, ele precisa de estudo, ele precisa de amparo, primeiramente. O objetivo da casa espírita é socorrer, amparar. É dar o estudo, esclarecimento. E direcionar aquele irmão para um grupo de estudo até ele estar capacitado para estar trabalhando. Ele vai entender o que acontece com ele naquela faculdade dele para saber controlar, para saber lidar com aquilo, como que funciona, o porquê. E às vezes o médium não está interessado nisso. Porque as pessoas, às vezes, até hoje, já estão mais interessadas em fenômenos. Em fenômenos. Porque a Ivone nos fala o seguinte, que ela foi descobrir, depois de um bom tempo, que ela era médium de efeitos físicos. Que até então não sabia. Aí ela vai entender o porquê que ela via os espíritos assim, como eu estou vendo a dona Neuza. Porque tem a diferença
da materialização, né, e da vidência, porque a vidência eu vejo com o pensamento. Eu posso ver o irmão atrás de mim, do meu lado, lá fora, com o pensamento. Agora, a materialização, como ela via, é necessário um médio de efeito físico, que vai usar o ectoplasma dele para aquele médio, para aquele espírito se manifeste. Por isso que ela via os irmãos no cemitério, junto às sepulturas. Por isso que ela chegou, ela viu o irmão deitado no chão do quarto, com aquele casebre, com aquilo tudo armado em volta dele, porque através do campo mental daquele irmão que criou aquilo, junto com o ectoplasma dela, ela conseguiu ver aquela situação. No caso do Chico, do Divaldo. Depois de muito tempo que ela foi saber. E olha que ela estudava. Ela era uma médium assídua nos seus estudos. E o dia que ela contou esse caso do irmão, que ela chegou lá e não falou com o irmão que estava desencarnado, aí na hora que eu li aquilo, eu lembrei do fato que aconteceu comigo, eu senti uma vergonha e falei, pelo amor de Deus. Um dia eu sonhei com uma pessoa, e que eu cheguei, a pessoa estava sentada no sofá de costas, eu cheguei, coloquei a mão no ombro dela e falei assim, oi, cheguei. Ele foi, levantou e falou comigo assim, ó, que bom que você chegou, e me deu um abraço. Eu falei, como é que você tá? Tá tudo bem? Não, tô bem. Aqui, você sabe a condição que você se encontra, né? Aí ele olhou para mim e falou comigo assim, abaixou a cabeça. Eu sei. Já não é a primeira vez que você me fala isso, não. Se ele não tivesse condição de saber que já tinha desencarnado. Aí eu fui lembrar que das outras vezes que eu sonhei com ele, eu cheguei perguntando a mesma coisa. Não era a primeira vez. Aí toda vez que eu vou deitar, eu rezo e falo assim, oh, meu Deus, não deixa eu cometer esse fato de novo, não. Ele falou, e é engraçado que eu acordei, era o ponto que eu lembrava. Eu sei que ele me respondeu, nós conversamos mais coisas, e saímos, e eu não lembro de mais nada. Mas isso ficou na minha cabeça por muito tempo. Por quê? Por que isso? Só estou lembrando disso. Aí eu lendo esse livro, falei, é por causa disso aí. Ó. Se ele não tivesse condição de saber que já tinha desencarnado, eu aqui abri a boca e falei, você sabe a condição que você se encontra? Você sabe que você não está aqui mais não, né? No plano físico mais não, né? Você sabe que você desencarnou. Ele falou comigo, não, sei, não é a primeira vez que você me fala isso não. Então, o médium tem que ter disciplina até quando ele está dormindo. Porque a gente comete erros, gente. É normal, mas a gente tem que aprender a não cometê-los de novo. É através do estudo que a gente vai trabalhar a nossa disciplina, que é muito cobrada dentro do trabalho mediúnico. Sabe por quê? Às vezes os outros falam assim, é porque não pode ficar falando. Não, gente. É porque é um trabalho moral. O médico, quando ele está trabalhando a mediunidade, é um trabalho moral. Porque ele já falhou moralmente. Então é a oportunidade de trabalhar. Imagina o que é você chegar para uma pessoa que está com o irmão desencarnado perto dela, trazendo ela um sofrimento, mas você não pode falar com ela, vai trazer um desequilíbrio para ela. Então você tem que trabalhar com esse irmão e com essa irmã, doando amor por dois, para socorrer os dois. É o servir sem olhar para trás, sem interesse. É o servir com amor. É o servir no bem. Quando ela falou que ela foi, quando entregou para ela, para Ivone, o livro de Paulo de Tarso, que ela leu e releu, que ela aprendeu muito com ele, porque Paulo relata isso. Que ele aprendeu muito com os erros dele. Que ele trabalhou muito. Quando Paulo, que foi um médium excepcional, quando ele foi trabalhar a mediunidade dele, ele ficou 3 anos no deserto antes disso, antes de trabalhar a mediunidade, aprendendo, estudando, convivendo com os outros, aprendendo com os outros. Porque o exemplo do outro também serve para nós. A gente acha que não. Vou ler isso aqui primeiro. Aí no final aqui do livro, gente, eu recomendo esse livro aqui, ele é excepcional, tá? Ele é muito bom. Tá, esse aqui, ó. Recordações da Mediunidade. Esse que conta, eu contei a história da Ivone, mais ou menos, porque senão, né? Mas tem histórias assim, relatos. Ela fala da época de Kardec, das manifestações. É um apanhado assim maravilhoso dela.
E ela nos traz isso aqui, ó. A seara divina é extensa e fecunda, e em qualquer situação serviremos ao bem e à verdade. Se realmente houver o desejo de servir, e não somente no campo mediúnico, que a gente acha que a gente só vai servir no campo mediúnico. Gente, a casa espírita tem muito trabalho para ser feito, né, Marcela? Está aberta aí, ó. Para quem quiser trabalhar, ajudar a campanha do quilo, numa faxina, organização do bazar. Que às vezes a gente acha que a gente vai servir, vai trabalhar só no campo mediúnico. Não, gente. Se todos nós somos médios da intuição, do amor, da caridade, nós possamos deixar isso florir em nós. Que nós sejamos luz onde estivermos. E florir também onde estivermos. Muitos supostos médios, emaranhados no complexo animismo, uma vez afastados ou corrigidos as pretensões mediúnicas, têm conseguido equilibrar-se em outros setores, então realmente servindo à doutrina e ao próximo. O automatismo mental, ou seja, o animismo, é a obsessão da própria mente e poderá ocasionar consequências desagradáveis para quem a cultiva. Lembremos-nos de que o grande Paulo de Tarso, um dos maiores médios que o cristianismo produziu, antes de se tornar o esteio do cristianismo nascente, recolheu-se ao deserto a fim de fazer a sua iniciação no espaço de 3 longos anos. E o mesmo fizeram os demais médios do passado, isto é, os profetas e os grandes iniciados. Tenhamos, portanto, idênticas atitudes se nos desejarmos transformar em obreiros seguros e fiéis da doutrina dos Espíritos, capazes de vencer os terríveis complexos geradores da obsessão. Paulo entendia das Escrituras assim, ó. Ele era um primor dentro das Escrituras Sagradas. Ele sabia, ele era um doutor, mas dentro dos ensinamentos de Jesus, ele ainda não entendia. E o que ele fez? Ele se recolheu para estudar Jesus, para estudar o Mestre, aquilo que ele fez, aquilo que ele trouxe, aquilo que ele nos deixou, para depois ele sair pregando. E foi um grande pregador de Jesus, do cristianismo. Primeiro ele estudou, para depois servir. E para encerrar, nesse livro aqui, Palavras de Vida Eterna, outro também muito bom, que é o meu livro de cabeceira, tá? No serviço mediúnico. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Examinando os dons espirituais, ou seja, mais propriamente as faculdades mediúnicas entre os aprendizes do Evangelho, o apóstolo Paulo afirma categórico no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil, pois que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de fenômenos, e a outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e ainda a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. Ou seja, o mesmo Espírito é Deus. Parece incrível que explicações tão claras ao redor da mediunidade tenham vindo à luz há 19 séculos, traçando diretrizes e especificando deveres, pela mão firme daqueles que se constituem em amigo fiel da gentilidade. Qual disse outrora Paulo? Relembramos hoje que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil.
É por isso que nos quadros da ação espírita temos instrumentos mediúnicos para o esclarecimento, para a informação, para o reconforto, para a convicção, para o fenômeno, para o socorro aos enfermos, para as manifestações idiomáticas, para a interpretação e para o discernimento, tanto quanto para numerosas outras peculiaridades do serviço. Entretanto, nós todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, que procuramos a nossa regeneração do Evangelho, devemos saber que o bem de todos é a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo, que precisamos refletir nesse ou naquele setor do trabalho. Abstenhamos-nos, assim, do contato com as forças que operam a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis, na certeza de que daremos conta de todos os dotes mediúnicos com que fomos temporariamente felicitados, porque o Espírito do Senhor, por seus mensageiros, nos aquinhoa com esse ou aquele empréstimo de energias medianímicas, a título precário, para a nossa própria edificação e segundo as nossas necessidades. Então, que nós possamos ser luz no caminho daqueles que precisam, que necessitam, que possamos florir onde formos plantados, que possamos servir aos nossos irmãos sem interesse, que sabemos que quando estamos servindo, auxiliando, nós estamos sendo auxiliados. Que nós possamos abrir o nosso coração ao amor, ao perdão, para que nós possamos desempenhar o nosso papel, gente, com muito primor e respeito àqueles que estão à nossa volta, tanto encarnados quanto desencarnados. Se todos nós somos médios, seja ostensivo ou não, nós temos o papel de servir. Que nós possamos servir bem, em nome de Jesus. Obrigada a todos pelos ouvidos e desculpem qualquer coisa. Que Jesus nos abençoe.